Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Jornal Abre Aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Além também de você poder acompanhar ao vivo pelo nosso portal, o spriomais.com.br. Hoje é terça-feira, dia 30 de outubro de 2018, e nos destaques da edição de hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro quer parte da reforma da Previdência aprovada neste ano. Bolsonaro ainda afirma que vai convidar o juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Desemprego recua para o mês de setembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de pessoas. Com emenda, projeto que cria a Corregedoria Geral em Taubaté, aprovada pelos vereadores, após fracasso, o prefeito de São José dos Campos muda de tática e faz nova ofensiva na região ali do Banhado. E no esporte, o Grêmio tenta hoje à noite a vaga na Libertadores. Estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas desta terça-feira, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso portal, e também você pode acompanhar pelo aplicativo da rádio que está disponível para Android ou para iOS, basta baixar aí no seu celular ou no seu tablet. Bom, falando de eleições, falando de política no caso, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele concedeu uma série de entrevistas ontem às emissoras de TV. Na Globo, durante o Jornal Nacional, Bolsonaro chamou de mentirosa a reportagem sobre uma funcionária fantasma de seu gabinete na Câmara que vendia açaí em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. E falou sobre a questão da liberdade de imprensa no Brasil. Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila História de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Folha de São Paulo foi lá nesse dia 10 de janeiro e fez uma matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher e negra e pobre. Só que nesse dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas, no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Por si só, esse jornal se acabou, não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo, inclusive a última matéria, onde eu teria contratado, empresas fora do Brasil via empresários aqui para espalhar mentiras sobre o PT. Uma grande mentira, mais um fake news do jornal Folha de São Paulo, lamentavelmente. Bolsonaro também comentou sobre a fala que iria banir todos os, abre aspas, marginais vermelhos do Brasil. Foi um discurso inflamado, com a Avenida Paulista cheia, e, logicamente, eu estava me referindo à cúpula do PT e cúpula também do PSOL. O próprio Boulos, havia momentos antes, dito que invadiria a minha casa aqui na Barra da Tijuca por ela não ser produtiva. Vimos o candidato do PT derrotado, em vídeo também dizendo que a crise no Brasil só acabaria quando Lula fosse eleito presidente. Então foi um momento de desabafo, é um discurso acalorado, mas não ofendia a honra de ninguém. O que eu quero dizer com aquilo? No Brasil, de Jair Bolsonaro, quem desrespeitar a lei sentirá o peso da mesma contra a sua pessoa. O presidente eleito também comentou sobre o convite ao juiz federal Sérgio Moro para integrar o Ministério da Justiça. É um homem que tem que ter o seu trabalho reconhecido. Para mim, pretendo conversar com ele brevemente, já foi feita essa sinalização positiva, pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil.
Já em entrevista ao jornalismo da Record TV, Jair Bolsonaro fala sobre como irá agir com um Congresso renovado e também sobre o andamento das reformas. É muito parlamentar novo, vários partidos já veio conversar comigo e tem conversado por aí também sobre a situação que se encontra o Brasil. Muitos, até de outros partidos, foram eleitos por estarem me apoiando. Quer dizer, o nosso nome ajudou a eleger não só uma grande bancada para o PSL, bem como parlamentares de outros partidos. E semana que vem, sim, estaremos em Brasília e buscaremos, junto ao atual governo, Michel Temer, aprovar alguma coisa no que está em andamento lá, como a reforma da Previdência, se não um todo, né, em parte do que está sendo proposto, porque evitaria problemas para o futuro governo, no caso, seria eu. Então, e também vamos buscar maneiras de evitar novas, ditas pautas bombas, que nós estamos com um déficit monstruoso e não podemos aumentar esse déficit ainda mais para a partir do ano que vem, sob o risco do Brasil entrar em colapso. Não queremos isso daí. Eis a questão. Bom dia. O presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu muitas reformas durante a campanha, mas elas podem não ser assim tão fáceis se não houver muita negociação com o novo Congresso. A Câmara foi varrida por uma onda de renovação das mais confusas e fragmentadas, com 30 partidos representados. O primeiro teste tem a ver com o Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro quer patrocinar a reforma de qualquer maneira. Ele já disse que será sua primeira medida ao pisar no Planalto. Os 51 votos da bancada do seu PSL, que deixou de ser um partido nanico, esses 51 votos não bastam. E seus articuladores políticos já falam em composição com quem? Com o famoso Centrão, que tem 142 votos. Somente o PP conseguiu eleger 37 deputados e tornou-se a terceira maior bancada na Câmara. Bom, o PT elegeu 51 deputados e é o que tem mais representação. MDB, 33, PSDB, 29. Encolheram muito e diminuíram seu peso decisório e prestígio. Será que ao tratar com o Centrão, Bolsonaro terá de entrar no esquema do toma lá da cá, contra o qual vociferou na sua campanha? Bom, em alguns casos, nas pautas de costumes não econômicas, os apoios podem vir de outras maneiras. A terrível bancada da bala, por exemplo, terá 123 deputados. E aí não é uma questão de partido. A oposição já trabalha para tentar barrar qualquer ação que signifique mais armas em circulação. Mais armas num país já conflagrado não pode resultar em nada de bom. Para finalizar, Bolsonaro, que promete defender a liberdade de imprensa, na sua primeira entrevista à Rede Globo com o presidente eleito, tratou de armar os ânimos ao atacar a Folha de São Paulo. Até amanhã. Obrigado, Zé. E daqui a pouco retornamos, então, com mais informações de política e também os destaques da nossa região. Agora pelo horário de Brasília, são 9 horas e 20 minutos. Retornando e agradecendo a sua audiência, você que está conosco aí pelo Facebook da SP Rio+, como também pelo Facebook do Jornal Vale. Bom, continuando com as informações da política, por aqui na região, a onda Bolsonaro teve 76% dos votos, superando o resultado nacional. Este é o destaque do repórter do Jornal Vale, Xandu Alves. Xandu, muito bom dia. Olá, amigos do jornal, abre aspas, Tsunami Bolsonaro consolida PSL no Vale e supera a média nacional.
No Vale do Paraíba, o candidato Jair Bolsonaro alcançou 52,5% do eleitorado e bateu o recorde de Aécio Neves, do PSDB, candidato derrotado por Dilma Rousseff em 2014. Na região, na época, o tucano recebeu 910,5 mil votos, 51,98% do eleitorado. Bolsonaro foi escolhido por 964.900 eleitores do Vale durante esse segundo turno, votação equivalente a 76,18% dos votos válidos. Foi uma vitória acima do padrão nacional, na qual Bolsonaro conquistou 57,7 milhões de votos e alcançou 55,3% dos votos válidos, arregimentando 39,24% do eleitorado. No plano estadual, a mesma coisa aconteceu. O candidato do PSL recebeu 15,3 milhões de votos. Em São Paulo, 67,97% dos votos válidos e 46,33% do eleitorado. É isso, um grande abraço, Xandu Alves, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. E a reação do mercado, né? Daqui a pouco a gente vai falar da reação do mercado, mas a taxa de abstenção aqui na RM Vale, na região metropolitana do Vale do Paraíba, ela atingiu 22,27% no segundo turno das eleições e foi a maior desde 2012. Neste ano, 409.200 eleitores da região não compareceram às urnas, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. A taxa foi maior do que a abstenção no estado, que ficou em 21,78%, e a taxa registrada no país, que foi de 21,29%. Agora sim, a reação do mercado diante do resultado das eleições com a vitória de Jair Bolsonaro, essa reação foi positiva. No início do dia, o mercado financeiro deu indícios de otimismo. O dólar abriu em queda e chegou a ser vendido a menos de R$ 3,60. Também durante a manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu e atingiu 88 mil pontos. A vitória de Jair Bolsonaro justifica o ânimo. Bolsonaro conseguiu reunir realmente as características que fazem a cartilha que o setor privado espera que um governante moderno faça aqui no Brasil. Mas à tarde o movimento se alterou. O dólar chegou a R$ 3,70, distante do câmbio ideal. Já a Bolsa caiu e atingiu 85 mil pontos. Segundo economistas ouvidos pela TV Brasil, a oscilação ao longo do dia é considerada normal, porque o mercado já vinha reagindo bem nas últimas semanas, com o desempenho eleitoral do presidente eleito. O que agrada ao mercado são as propostas liberais para a economia, como as privatizações, abertura comercial e reformas. O mercado aposta numa mudança em relação à política econômica como um todo. Espera a reforma da Previdência, espera reforma fiscal, espera privatizações, espera desregulamentação de diversos setores. Isso impactou positivamente nos preços do mercado. A cautela que se viu no final do dia é porque o mercado internacional espera pelo anúncio de medidas práticas. Por enquanto, tudo é sinalizado com um voto de confiança. O que se espera daqui para frente são detalhamentos maiores, não só da composição da equipe, mas que de fato fique evidenciadas essas prioridades que principalmente focam na questão fiscal e previdenciária. Só atualizando aqui as informações do mercado, o dólar ele iniciou hoje em queda diante do real, acompanhando esse movimento externo, né, ante divisas emergentes e também sob influência do noticiário político favorável, né, no qual aí o Jair Bolsonaro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele disse na véspera que vai tentar já aprovar nesse ano alguns pontos da reforma da Previdência, né, que está em tramitação no Congresso. Por volta de 9h15, o dólar recuava 0,26% a 3,69 para venda, depois de terminar na véspera em alta de 1,39% a R$ 3,70. Nessas eleições, a votação do PT encolheu nas urnas aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós retornamos, então, para a redação do Jornal Vale com as informações do Xandu Alves. Fala, Xandu. Olá, pessoal. Jornal Abre Aspas. Votação do PT na região metropolitana do Vale do Paraíba encolhe até 39% nas urnas. Derrotado pelo PSL de Jair Bolsonaro, o PT viu sua votação encolher 25% neste ano no Vale do Paraíba, comparado ao resultado eleitoral da última eleição presidencial, em 2014.
Se a comparação for com o pleito anterior, em 2010, a queda é maior, 39%. A avalanche Bolsonaro bateu todos os recordes de votos no Vale, fazendo com que o PT não conseguisse repetir o resultado das últimas duas eleições presidenciais, 2014 e 2010, quando disputou com o PSDB na região. Os tucanos venceram os petistas em ambos os pleitos na região, mas com uma diferença menor daquela imposta por Bolsonaro. Nesse segundo turno, por exemplo, o capitão reformado do Exército arregimentou 52,5% dos eleitores da RM Vale, bem acima do 16,42% do eleitorado atraído por Fernando Haddad. A performance do petista ficou abaixo da obtida por Dilma Rousseff em 2014 e 2010 e até daquela do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Falamos sobre essa transição, né, entre os governos, no caso, né, o governo do presidente Michel Temer para o governo do presidente eleito, agora Jair Bolsonaro. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele detalhou como será feito esse trabalho de transição. E o presidente eleito agora, o Bolsonaro, ele vai poder indicar uma equipe temporária de até 50 pessoas para organizar todo o trabalho com o atual governo. Durante a entrevista para detalhar o processo de transição de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou que a intenção é fazer uma transição com transparência. Padilha foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar informações e fazer a interlocução com o novo governo. A intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer, é de nós fazermos a transição com a maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição, para que nós possamos ter, desde logo, o país, o Brasil, andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. O processo de transição é regulado por uma lei com o objetivo de fornecer informações da administração pública federal para a nova gestão. Sobre isso, o ministro Padilha informou que foi criado um programa, o E-Governa, que reúne essas informações no auxílio à nova gestão. Neste programa, encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios. Como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado. A estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem, enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro. A sede do Gabinete de Transição será no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A estrutura física vai funcionar numa área de 1.950 metros quadrados. Serão ao todo 22 gabinetes, incluindo do presidente e vice-presidente da República, com 78 posições de trabalho. Todos eles já estão equipados com móveis e computadores cedidos pelo Banco do Brasil. Tudo pronto para receber a equipe, que deverá contar com cerca de 50 pessoas. Também haverá um auditório para entrevistas e sala de reuniões para 45 lugares e mais um comitê de imprensa de 315 metros quadrados com 48 posições de trabalho para atender aos jornalistas. A Polícia Federal fará a segurança do local. O governo de transição tem início assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da comissão de transição, da equipe de transição. E esta equipe, ela terá, eu já disse, vou repetir, ela terá 50 pessoas, até 50 pessoas. Ela toma posse
no momento que for indicada, a partir de 2 dias da proclamação do resultado, e ela deverá continuar no cargo até, no máximo, 10 dias após a posse do novo presidente da República. Muito bem, intervalo e na volta retornamos com a previsão do tempo nessa terça-feira para toda a nossa região e também os destaques aqui do noticiário regional. Retornando com o Jornal Abre Aspas e vamos saber como é que vai ficar o tempo na nossa região aqui do Vale do Paraíba para essa terça-feira. Quem traz a informação é a meteorologista da Tempo Vale, Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O dia começou nublado, encoberto e com temperatura mínima de 16 graus em São Paulo. Contudo, devido à atuação de um sistema de alta pressão, haverá diminuição gradativa da nebulosidade ao longo do dia, deixando a terça-feira com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva nas regiões da capital paulista e Alto Tietê. No Vale do Paraíba, no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, há possibilidade de chuvas isoladas no final da tarde. As temperaturas estarão em elevação em relação à segunda-feira, com máxima de 26 graus na capital paulista e no Alto Tietê e 28 graus na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. Bom, vamos com as informações aqui de economia, porque a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, ela publicou os novos preços de referência para a comercialização do diesel, que passou a ser subsidiado aí pelo governo após a greve dos caminhoneiros no mês de maio. Os preços caíram até 10,44% e variam aí de acordo com a região. Os novos preços entram em vigor a partir de hoje e já valem até o dia 28 de novembro. Pela nova tabela divulgada pela ANP, a maior queda será na região Nordeste, que ficou em 2,76%. No Sudeste, os preços caíram 9,95%. Com o recuo, a Petrobras ela passa a cobrar das distribuidoras R$ 2,12 pelo litro do diesel, já a partir de hoje, e desde 30 de setembro, esse valor estava fixado em R$ 2,36. O Conselho Monetário Nacional decidiu antecipar para hoje a entrada em vigor do teto de R$ 1,5 milhão para financiamento de imóveis, com recursos do FGTS por meio do Sistema Financeiro de Habitação. Esse sistema ele oferece juros mais baixos, que são limitados até 12% ao ano, mais taxa referencial. E o cliente pode usar os recursos do FGTS para dar entrada no imóvel ou amortizar aí o saldo devedor. O Conselho Monetário também decidiu flexibilizar a regra que obriga os bancos a avisarem ao cliente com antecedência de 30 dias quando o limite do cartão de crédito será reduzido. A medida começa a valer também hoje. A partir de agora, isso poderá ser feito mais rapidamente, em casos excepcionais, quando houver a chamada deterioração do perfil de risco de crédito do cliente. Isto é, quando o banco detectar que há grande possibilidade aí do correntista não conseguir arcar com o pagamento do cartão. Uma informação de última hora, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre encerrado em setembro, mas ainda atinge aí 12.500.000 brasileiros, segundo dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. Foi a sexta queda mensal seguida e trata-se aí da menor taxa de desemprego registrada no ano. O contingente de desempregados é 3,7% menor que o registrado no trimestre encerrado em junho, ou seja, 474 mil pessoas a menos. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, quando havia 13 milhões de pessoas desempregadas no país, aqui no Brasil, a população desocupada caiu 3,6%. Informações aqui da nossa região, com uma emenda, o projeto do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que cria a Corregedoria Geral do município, foi aprovada ontem pela Câmara de Vereadores.
A alteração foi sugerida pelo vereador Orestes Vanoni, do PV, e foi assinada também pelo vereador Douglas Carbone, do PCdoB, que é líder do prefeito no Legislativo. A emenda modifica o trecho do projeto que trata da escolha do corregedor, que se dará entre os servidores de carreira da Prefeitura, para um mandato de 4 anos. Pelo texto original, a designação seria feita sempre no mês de dezembro, que antecede a próxima legislatura municipal. Ou seja, no fim de 2020, Ortiz iria escolher aí o corregedor para o mandato do seu sucessor. O novo texto estabelece que o corregedor seja escolhido pelo prefeito sempre no mês de janeiro do primeiro ano do mandato. A alegação é que, por se tratar de uma função de confiança, a escolha caberia ao prefeito e não ao seu antecessor. Pelo texto, a corregedoria será responsável pela apuração de denúncias enviadas por cidadãos, servidores e autoridades e também pelo desenvolvimento de ações preventivas, pedagógicas e de inteligência. A proposta ainda passará por uma segunda votação na semana que vem, na próxima sessão, antes de seguir para a sanção do prefeito. Após o fracasso na estratégia de tentar convencer moradores a saírem por conta própria na região ali do Banhado, em São José dos Campos, a gestão do prefeito Felício Ramute fez uma nova ofensiva para tentar desocupar aquela área na região que fica aqui na área central, aqui de São José. No sábado, a prefeitura instalou uma nova base da Guarda Civil Municipal em uma das entradas ali do bairro Jardim Nova Esperança. Junto à instalação dessa base, a prefeitura retirou as manilhas, colocadas para bloquear um dos acessos ao local, respeitando aí a decisão judicial. A prefeitura justificou o fechamento da Rua da Linha, alegando que a via era utilizada como rota de fuga de pessoas que cometem delitos na região central da cidade. Desde agosto deste ano, apenas 10 famílias do Banhado aderiram ao programa que oferece auxílio moradia de R$ 700 a R$ 5.000 para mudança e demolição para quem quiser sair do local por conta própria. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 crianças, em um capotamento de carro na SP-50, que é a rodovia que liga São José dos Campos à Serra da Mantiqueira e também ao sul de Minas Gerais. E isso ocorreu no início da tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no trecho do bairro Taquari, que é a região que fica na região norte de São José. O motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva, subiu um barranco e acabou capotando. O carro tem placa de Caraguatatuba e seria de uma família que tem casa em Monteiro Lobato. No momento do acidente, passava pela rodovia uma viatura da PM e uma ambulância que transportava aí pacientes para São José. Eles prestaram os primeiros atendimentos, O helicóptero da Águia, da Polícia Militar, foi acionado e pousou na pista para socorrer uma das mulheres que reclamava de dor no tórax e havia suspeita de fratura. A pista ficou interditada por 20 minutos para o helicóptero pousar ali na região e depois foi liberada. Não houve lentidão no trecho. A Secretaria de Administração Penitenciária, ela apreendeu 26 quilos de drogas e mais de 600 eletrônicos neste domingo no presídio Edgar Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé. O volume de drogas e de itens apreendidos foi o recorde de apreensão já feita na unidade. Segundo a Secretaria, os agentes do Pemano faziam uma ronda por volta aí das 11 horas da noite de domingo, quando viram 4 pessoas com um carrinho de feira e bolsas próximos à unidade. Ao virem os agentes, eles conseguiram fugir por uma área de mata. No local, a polícia recolheu 26 quilos de maconha e 229 gramas de cocaína. Além das drogas, que você está vendo aí pela imagem da divulgação da Secretaria, também foram apreendidas 285 celulares, 202 carregadores, 74 baterias, 50 fones de ouvido, 7 caixas de som portáteis, um tablet e uma balança de precisão. O material foi levado sob escolta policial para a delegacia de Tremembé, onde o caso foi registrado. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que acionou a Vara de Execuções Criminais e instaurou um procedimento disciplinar para apurar esse caso. Bom, voltando a falar sobre a questão de uma área invadida aqui na região nossa, as famílias sem teto que ocupam uma área em Jacareí,
conhecida como Novo Pinheirinho, começaram a migrar para um novo terreno na cidade. E nós então retornamos para a redação do Jornal Vale com as informações da repórter Júlia Carvalho. Muito bom dia, Júlia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. E após o anúncio de reintegração de posse, as famílias da ocupação Quilombo Coração Valente, conhecida como Novo Pinheirinho em Jacareí, estão migrando e ocupando um novo terreno no bairro Bandeira Branca 2. O deslocamento iniciou nesta sexta-feira e deve terminar até esta terça-feira. A reintegração de posse foi ordenada pela Justiça em 26 de setembro. Júlia Carvalho para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia. Mudar um pouco de assunto, vamos falar de esportes, até porque hoje tem jogo importante aí para o Grêmio na busca pela vaga na Libertadores. Estes e outros destaques do esporte com o Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos internautas da SP Rio Mais e também do Jornal Vale. Vamos conferir os principais destaques esportivos desta terça-feira. Bom, começando pela demissão do técnico Julen Lopetegui do Real Madrid. Não vou dizer que eu avisei ontem, mas assim, o seu cargo já estava à beira do abismo aí no Real Madrid. O time vinha de 5 jogos sem vencer. Para o Real Madrid, que é considerado aí o maior time da Europa, isso é muito tempo sem ganhar um jogo. E depois de perder o clássico contra o Barcelona por 5-1, seu cargo no Real Madrid ficou em xeque. Portanto, ele foi demitido ontem oficialmente. Bom, para quem não conhece Julen Lopetegui, é ele mesmo o técnico da Espanha que sofreu aquela demissão conturbada há uma semana da Copa do Mundo por ter fechado com o Real Madrid. A comissão espanhola não gostou disso e acabou demitindo ele, deixando o técnico interino na Espanha assumir o time para a Copa do Mundo. Portanto, Julen Lopetegui não é mais o técnico do Real Madrid. Quem deve assumir é Santiago Solari, que comanda o Real Madrid B, né, o Real Madrid Castilha, internamente. Ontem também tivemos rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebeu o Atlético Mineiro em casa e o time de Lisca Doido venceu por 2-1, decretando aí a ascensão do Ceará no Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Juninho Quixadá e Leandro Carvalho e Casares diminuiu para o Atlético Mineiro. O Ceará completa com esse jogo uma sequência de vitórias, chegando à 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 37 pontos. O técnico Lisca Doido, como é conhecido pela torcida, vem engrenando o time com uma ascensão no Campeonato Brasileiro. Bom, hoje o destaque em todos os jornais esportivos é a semifinal da Libertadores. Grêmio e River Plate se enfrentam hoje na Arena do Grêmio às 9h45 da noite. O Grêmio tem a vantagem, conquistado lá na Argentina por 1-0, jogo sofrido, mas essa vantagem dá a vantagem do empate para o Grêmio. Então 0-0, 1-1, 2-2, qualquer resultado que seja empate dá Grêmio hoje. Vamos aí às principais informações gremistas, né? Everton deve retornar ao time, né? Não como titular ali no banco, pois ele está voltando de lesão, pode entrar no segundo tempo. Já Luan é desfalque certo, o meio-campista do Grêmio ainda tem uma lesão confirmada e não vai para o jogo. Destaque importante também é a suspensão do zagueiro Kahneman, o zagueiro que ao lado de Jeromel fazia a dupla de zaga ali do Grêmio, zagueiro que era muito importante para a composição defensiva do Grêmio, está suspenso e não joga. O substituto deve ser Paulo Miranda. Portanto, 2 desfalques importantes para o Grêmio, Luan e Kahneman. Esses destaques são certeza até o momento, né? Porque o Renato Gaúcho, como vocês sabem, costuma ter umas pegadinhas na escalação. Pode ser que o Luan não esteja machucado, que o Luan entre, mas a informação do departamento médico do Grêmio é que Luan não joga. Já o River Plate vem com força máxima, tirando o seu técnico, né, que foi suspenso no último jogo. Portanto, o River Plate vai sem treinador ali no banco. Quem deve assumir é o treinador interino, a comissão técnica, mas o time em si vem com força máxima para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio hoje. Portanto, amanhã já teremos aí o primeiro finalista da Copa Libertadores deste ano. Grêmio e River Plate, esperamos aí como brasileiro que seja o Grêmio, né? Mas vamos ver como será a partida de hoje. Bom, por hoje é só, Rodrigo. Aquele abraço. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. Uma última notícia, o vôlei Taubaté inicia amanhã a troca de ingressos para a partida contra o Corinthians. Isso pela segunda rodada da Superliga Masculina. Serão trocados 900 ingressos, sendo que 90 são destinados a pessoas com deficiência e também idosos. A troca será feita por 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal ou açúcar.
todos os torcedores aí terão direito a trocar no máximo 2 ingressos. A troca de ingressos será realizada no ginásio, né, da CTI, que fica na Rua das Três Meninas, sem número, das 8h30 da manhã até as 6 horas da tarde, e não será realizada troca de ingressos no momento da partida. Por isso, se programa aí direitinho para poder acompanhar o Taubaté. O duelo entre Taubaté e Corinthians acontece na quinta-feira, dia 1º, às 8 horas da noite, no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Bom, agradecendo a sua audiência, encerrando aqui o Jornal Abre Aspas desta terça-feira. Retornamos amanhã com informações do Brasil e do mundo, também os destaques da nossa região. E outras notícias você acompanha também no nosso portal. Por isso, acesse sprriomais.com.br. Uma ótima terça-feira e a gente se encontra amanhã. Até mais.